Por que que os pastores, né, das igrejas evangélicas chamam a gente de pai de encosto? Porque na concepção deles, as entidades que a gente lida, trabalha, para eles nada mais são do que encosto, né? Encosto, para vocês entenderem, seria a mesma coisa que obsessor. Então eles, de forma pejorativa, ele diz que a gente é pai não de santo, mas sim de encosto, de obsessores. Ele entende que isso o pastor, né? Ele acha que as entidades que a gente trabalha nada mais são do que obsessores. Então, trocando em miúdos, encostos, pai de encosto. A Daniele pergunta como que podemos nos proteger de eguns. A primeira coisa que a gente tem que entender é assim, ó, Daniele, essa coisa que botaram na cabeça das pessoas de que eguns eles estão preocupados em prejudicar as pessoas, isso é mentira. É como se fosse um monte de zumbi lá do The Walking Dead, né, que quer sai, eu vou me pegar a Daniele. Tá bem infantil isso aqui, né? É assim que as pessoas pensam, de forma infantil, de que a egunzada aí tá tudo louco aí para pegar todo mundo. Não é assim não, tá? Existe um motivo, uma razão e uma necessidade, muitas vezes, né, para que um espírito ele acabe estando ali no entorno de uma pessoa, ou até mesmo numa família. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui uma família, 4 filhos, tenho a minha esposa. Eu, de certa forma, sou importante na família, até inclusive financeiramente, e dou estrutura para a família nesse sentido. Então, se eu morrer de uma hora para outra, é claro que eu, como pai, como esposo, eu vou ficar desesperado. Poxa, estou morto agora, não tem mais meu corpo carnal, e agora o que será da minha esposa? Como é que eles vão comer? Como é que eles vão pagar as contas? Né? Isso é natural de qualquer ser humano. Se imagina nessa situação. Eu não sei se tu tem filho, filha, alguém que dependa de ti, né? Como é que vão ficar esses encarnados agora? Então, assim, aquele espírito, entre aspas, a gente tem uma noção maior. Aquele espírito, ele fica ali meio que... O pessoal diz que rondando, eu não vejo necessariamente como rondando, ele fica ali meio que presente, tentando auxiliar-te, entendeu? Ou até dizer, olha, eu estou bem aqui, né? Tem 3 filhos. Então, tu imagina se tu morre, e aí quem cuida dos teus filhos? Tu não ficaria também tentando proteger teus filhos? É algo natural, e eu não vejo isso aí como demoníaco, como coisa de zumbi, como coisa de malvado. Tu não seria malvada em querer proteger teus filhos, tu é mãe, cara, né? Eu sou pai. Então, assim, primeiro a gente tem que afastar essa questão, aí a gente começa a falar como adultos e como alguém maduro. A gente tem que afastar a questão de que o Egum, ele está desesperado atrás de alguém. Não. A começar um espírito que é vagante, como o pessoal fala aí, né? Ele está livre. Se ele quiser dar um pulo daqui lá no Japão, quer dizer, tu imagina o poder de tu poder viajar para tudo quanto é lugar, né? Isso numa noção que é pregada aí, né? Então tu pode estar, é tipo aquele filme Jump, que o cara pula daqui lá para a Europa, pula daqui lá para os Estados Unidos. Então é claro que isso não é tão simples para o espírito assim. Ele precisa se reunir com outros espíritos que vão dar a barbada para ele como é que faz isso, para ele poder transitar aqui na Terra aqui e manter essa ligação com a Terra. Porque parece que, segundo o que a gente ouve falar, existe sempre uma força atratora que está tentando tirar eles daqui, tu entendeu? Então eles acabam até ficando por uma questão de apego à matéria, apego à família, um apego natural, né? De proteção até. Então isso a gente tem que entender que, em primeiro lugar, os que estão aqui no nosso entorno são espíritos recém-desencarnados, com pouco tempo de desencarnados. Então eu não consigo ver esses, como religioso, eu não consigo ver esses espíritos, a gente chama de eguns, como seres do mal, ou maléficos. Principalmente a Umbanda, o que ela faz é encaminhar esses espíritos. De certa forma, deixá-los com a segurança, muitas vezes falada pela própria família, né? No teu caso, por exemplo, vamos pegar tu, tá? Tu tem 3 filhos, e aí tu morre, né? Então a gente vai ter o contato ali da família, do cônjuge, do pai, da mãe, que vai dizer, não, Daniele, fica tranquila que a gente está conseguindo se virar aqui,
vai em paz, sem problema algum, mais ou menos assim, tá? E aí tu consegue então se desapegar da questão da matéria e saber que todos ficarão bem, mesmo sem tua presença. Então tu vê que o papo é outro. O que as pessoas mal intencionadas fazem é usar dessa crendice popular, dessa questão que principalmente a igreja evangélica prega, né, de que existe um complô do mal contra o bem. A começar, ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal, né? Então assim, as pessoas tendem a se colocar, eu sou da parte boa da coisa, né? E o lado de lá é o lado negro da força. Isso não existe. Todo mundo tem o seu lado bom e o lado ruim, e tudo depende da perspectiva em que está sendo observada a questão, né? Gente, faz pergunta aí, dá um oi aí, até para que apareça os comentários aí. E eu tô aqui dentro tomar água. Espero que eu esteja sabendo me explicar. Então assim, tu não tem necessariamente se proteger dos eguns. A pergunta do Lucas é se entidades da estrada, povo de rua, fazem o mal. Cara, não é que fazem o mal, é que o conceito bem e mal ele é muito longo, muito grande, para que se explique assim, ou A ou B, ou preto ou branco. Não, essa questão da dualidade, da polaridade, ela é muito terrena, né? A Daniele pergunta o que são os quiumbas. Cara, o quiumba é assim, ó, a começar a falar quiumba é muito doido, porque cada religião afro-brasileira ela dá uma conotação, ela dá uma importância, ou ela entende de uma forma diferente que seriam os quiumbas, né? Alguns chamam quiumbas de rabo de encruza. O que é rabo de encruza? Encruza é a encruzilhada, né, de ruas, né? Então tu vai lá, larga uma oferenda lá, um trabalho, uma coisa assim, e aquilo acaba entrando em putrefação. Então, ali se forma uma egrégora, né, uma força, e ali se criam, digamos assim, espécies de espírito, né, que ganham forma e que de certa forma se criam viciados na matéria que o formou. Na matéria, quando eu digo matéria, essa condensação, a putrefação libera uma energia densa. Então essa energia densa ela acaba se acumulando e formando um outro ser. Não sei se está dando para entender o que eu estou querendo dizer. Isso é uma visão, né? Então que seriam espécies de espíritos que não necessariamente foram encarnados e eles se criam a partir daquelas energias ali, né? Ali depositadas por muitos e muitos anos. Existe uma outra versão de quiumba que seria um egum que seria modificado também. Isso daria mais a entender Exu, tá? Na minha visão, né? Então é muito louco falar de quiumba, tá? Muito louco. O pessoal da Umbanda cristã kardecista, como eles são cristãos e eles seguem essa coisa de que tem um complô demoníaco e precisa ter um diabo para justificar as suas falhas, então eles têm que ter o diabo. Como eles não podem falar em diabo, eles elegeram o tal do quiumba como o diabo da Umbanda. Dá para entender? É o ser ao qual tu tem que lutar contra. Então, em vez de falar diabo, fala quiumba. Eu acho bobagem isso aí também, tá? Eu não vou dizer que não existam seres espirituais, e esses seres espirituais, eles não são somente pessoas desencarnadas ou espíritos formados a partir disso ou daquilo. O ser espiritual ele pode se formar dentro da natureza, através de uma junção de elementos, né? A gente tem os elementais, né? Então esses elementais são espíritos sem uma certa consciência. Então isso é um papo mais de ocultismo, tá? E eles vão se moldando, se juntando na natureza até que se cria ali uma forma consciente. Essa forma consciente ela pode ser ligada a um determinado local. Então isso para alguns isso é um quiumba, para outros não passa de uma fada sininho, tu entendeu? Duendes, etc, tá?
Então, assim, é muito da visão do culto, da religião, enfim, da crença que a pessoa tem. Lutar contra isso eu acho bobagem. A Quimbanda não faz isso. A Quimbanda manipula isso de forma amigável. Sandra Correia, boa noite. Quando morremos, somos amparados por familiares que já morreram? Devemos segui-los ou não? Ô Sandra, essa coisa da amparação dos familiares, ela está muito ligada ao kardecismo, né? O kardecismo diz que, pelo menos diz para te confortar, né? Para te deixar tranquilo. Olha, se eu seguir Jesus Cristo, o Evangelho segundo Kardec, sei lá, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, se eu estudar toda essa porcaria aí, eu, quando morrer, eu chego lá, vai estar os meus parentes que já morreram, né? Mas eu prefiro dizer que mesmo numa visão kardecista, o que te espera do lado de lá, após o desencarne, são mentores. São outros espíritos incumbidos, né? Isso numa visão kardeciana, né? Ou kardecista. São outros espíritos que são incumbidos a ir lá, como se fosse o Senhor da Morte, que a gente vê aí no filme Sobrenatural, né? Que vem te buscar ali. Então, chega lá e diz, ó, meu nego, deu tua hora, cara, vamos embora, né? Não pode te obrigar também. Então isso é uma visão mais kardecista. Eu estou fazendo assim uma tradução para leigos, tá? Não é bem assim. Numa visão mais umbandista, mais afro-umbandista, teríamos o acompanhamento de nosso guia espiritual, que nos acompanhou durante a vida. Então eu vou explicar para vocês. Eu sou aqui do Ogum Beira-Mar. Então, isso numa visão afro-umbandista. Eu botei o afro na frente para entender, tá? Então, assim, quando eu morrer, na nossa visão, esse mentor, que no meu caso é Ogum Beira-Mar, para outro pode ser uma Jurema, um Pena Branca, sei lá, cada um trabalha com Xangô, Sete Montanhas, Xangô da Pedreira, Xangô do Fogo, Mamãe Oxum das Cachoeiras, das 7 cachoeiras, enfim, o que cada um trabalha na Umbanda, tá? Então essa entidade, ela viria a ter um encontro, né? Para finalmente se encontrar contigo tete a tete, face a face. E ela te conduziria até Aruanda. Aruanda seria, entre aspas, o céu dos umbandistas, né? Ou uma cidade astralina de passagem, como se fosse uma escala de avião, né? Tu vai até tal lugar, tu faz uma escala em determinado lugar, uma parada. Então essa Aruanda seria... A Aruanda tem várias explicações. Um diz que vem de Luanda, da capital de Angola, que é recente, e outros diz que é diferente.